Ele disse: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você começar lendo do verso 1, nós vamos ver aqui um diálogo de Jesus com uma mulher, aleluia, a mulher samaritana. E aleluia, Jesus parou ali na beira daquele poço, os discípulos foram comprar comida e Jesus ficou ali. De repente essa mulher apareceu, que era uma rotina dela de todo dia ir lá pegar água naquela fonte. Ela tirava água, levava, no outro dia ela tinha que pegar de novo, aleluia. E deu certo nesse dia dela ir, e Jesus está lá. E Jesus já sabia que ela ia chegar, por isso que Jesus já ficou ali, aleluia. Nós vamos entender pelo que aconteceu, que Jesus já sabia o que ia acontecer ali. E ela chegou, aleluia. E como os samaritanos não tinham conversa com o judeu, eles não se davam, aleluia, eles não se conversavam entre si, porque tanto os judeus odiavam os samaritanos, como os samaritanos odiavam os judeus. Os judeus desprezavam os samaritanos, e os samaritanos desprezavam os judeus, aleluia. Mas os samaritanos era uma mistura de judeu com gentil. Por isso que os judeus que eram legítimos, aleluia, desprezavam os bichos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Jesus veio e mostrou diferente, Jesus, sabendo que aquela mulher, se ele se apresenta, aleluia, já como o judeu falando, aleluia, aquela mulher poderia recusar ouvir Jesus. Mas Jesus começou uma coisa diferente. Jesus começou um diálogo, meus irmãos, aleluia, diferente. Nós temos que aprender isso. Abre porta para nos aproximar das pessoas, aleluia, sem nos envolver na vida dela, aleluia, ou seja, sem entrarmos em conversas mudando como eles são, aleluia, mas entrar no assunto sobre a palavra de Deus, aleluia, de uma forma, entendeu? Aleluia, chamando a atenção da pessoa por que Jesus fez. Olha o que Jesus fez, aleluia. Jesus sendo homem, aleluia, Jesus poderia muito bem tirar água, pegar o cântaro dela, me dá esse cântaro aqui, deixa eu pegar um pouco da água. Não, Jesus fez um pedido para ela, e ela sabia que Jesus era judeu, aleluia. Aí Jesus chegou para ela e falou: dá um pouco de água, eu quero um pouco de água, você pode me dar um pouco de água? Eu estou com sede, dá-me de beber, aleluia. Ela já entrou lá no preconceito, aleluia. Como podes tu me pedir água sendo você judeu e eu sou samaritano? Já entrou assim. Jesus falou: fique tranquilo, aleluia. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, isso mexeu com a mente dela, isso despertou as antenas dela. Quando ele disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água a ele e ele te daria água, aleluia, da vida. A mulher entrou aqui na mente dela. Ela disse: que água é essa? Ela falou: como você vai tirar água se você não tem vasilha? E aleluia, e que fonte é essa que você vai pegar água? O meu pai Jacó bebeu daqui, aleluia. E você vem dizer que tem uma
vocês dizem, aleluia, que deve adorar, aleluia, ela mesma falou isso, né? Mas Jesus falou, ó, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos no monte, aleluia, aqui no monte, aleluia. Jesus disse, mulher, presta atenção aqui, deixa eu te falar uma coisa, vai chegar um tempo que vocês, por todas as do mundo, não vão ter que adorar Deus nem em Jerusalém e nem no monte, aleluia, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que adora Ele não é no monte nem em Jerusalém, mas que adora Ele em espírito e em verdade. Adorar Deus em espírito e em verdade, nós explica aqui direto, é aonde você estiver, no trabalho, no ônibus, em casa, você tem que ser adorador, tem que ser espiritual, tem que ser crente de verdade, é em qualquer lugar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Nós temos que ser crente na igreja. Nós temos que ser crente em qualquer lugar do nosso, aonde nós andarmos, nós formos, né? Aleluia! E Jesus explicou isso para ela. Aleluia! Você tem que ser crente em Jerusalém. Você tem que adorar a Deus em Jerusalém, no monte, aonde você estiver, você tem que ser adoradora. Aleluia! E aí Jesus fez outra pergunta para ela que pegou ela de jeito. Aí aqui Jesus mostrou a bola dela, né? Acabou a discussão quando Jesus disse para ela, vai na sua casa, traz aqui o seu marido. Pronto, acabou com a mulher, né? E agora para ela dizer que o marido que ela tinha não era dela. Aí Jesus piorou mais a situação quando ela respondeu e disse, olha, eu não tenho marido, né? Realmente ela não tinha, ela tinha um amante, né? Aí Jesus disse, você falou a verdade, já começou a falar a verdade, entendeu? Você falou a verdade, porque você já teve 5 e o sexto que você tem nasceu. A mulher daquela hora disse, como que esse homem não me conhece e sabe que eu já tive 5 maridos e tenho um sexto que não é meu, né? Na hora ela falou, Rabi, eu entendi agora que você é o Messias. Nós sabemos, nós sempre aprendemos que o Messias há de vir, né? Aleluia, nós sempre aprendemos que o Messias vai vir. Aleluia. Aí Jesus na hora disse, eu sou, eu que estou falando com você. Aleluia, Jesus se revelou a ela como o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o enviado para salvar ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, naquele momento, aleluia, ela deixou Jesus lá no poço. Aleluia, olha o que aconteceu. Ela já correu na cidade e disse, olha, eu encontrei um homem ali no poço. Aleluia, e eu não tenho certeza que ele é o Cristo, porque ele falou coisas na minha vida que ele não sabia, mas ele falou. Aleluia, e ele é o Cristo. Todo mundo foi atrás dela para ouvir. Agora já não era mais a mulher, agora tinha uma cidade escutando Jesus. Aleluia, através de Jesus chamou a atenção da cidade. Aleluia, está vendo? Aleluia, através de Jesus chamou a atenção da cidade toda. Aleluia, e quando chegou todo mundo para, aleluia, ouvir, a Bíblia diz que agora Jesus aproveitou e pregou e deu uma mensagem. Aleluia, falou do reino do céu, falou sobre os profetas, falou sobre a promessa do Messias, falou sobre o plano de Deus para a salvação do homem. Aleluia, de repente os que vieram
da salvação. A água que ele falou que daria para aquela mulher, aleluia, ia jorrar dela para a vida eterna, aleluia, ela recebeu naquela hora. Você entendeu? Quando ela ouviu Jesus, acreditou que ele era o Messias e já foi transmitir. Essa água que nós recebemos, irmão, é para nós transmitir para os outros. Por isso que diz que ela entra em nós e depois jorra. Aleluia, ela jorra. Aleluia. A palavra que você recebe para você, Deus transforma ela em poder para você transmitir para os outros e salvar alguém também. Aleluia, porque a fonte que dá em você é fonte de vida. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu costumo dizer que Jesus ganhou aquela mulher e a mulher foi lá e ganhou a cidade. Você entendeu? Jesus ganhou você, mas Ele quer que você ganhe o mundo, né? Não é o que está no mundo, é ganhar o mundo, a humanidade. Aleluia. Eu gosto de trocar a palavra mundo, irmão, por humanidade, porque senão o povo vai entender, vai querer abraçar tudo que é do mundo, achando que o mundo é, né? Quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é a vaidade, irmão, não é os nossos costumes, não é a aparência do mundo. Ele amou foi as pessoas, a humanidade. Aleluia. Ele amou as pessoas, o ser humano, de tal maneira que enviou Jesus para salvar aqueles que se arrependeram do pecado e creram no Filho dele, receberá a vida eterna. Como essa mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus provou que Ele é a fonte, né? Aleluia. Aquela mulher foi lá e disse para o povo: eu encontrei um homem e eu creio que Ele é o Messias, porque Ele revelou a minha vida. E só Deus sabe, né? Aleluia. Aquilo que, aleluia, é oculto. Louvado seja o nosso Deus. E aí os outros vieram, ouviram Jesus e disse: agora nós acreditamos, não porque você falou somente, mas porque ouvimos Ele pessoalmente. Aleluia. Nós viemos para a igreja por quê? Por que nós aceitamos o Evangelho? Porque alguém falou de Jesus para nós, não é? Mas quando chega aqui, aleluia, nós encontramos o quê? A nossa própria experiência com Jesus. Agora eu já creio em Jesus, não porque falaram, mas é porque eu conheço Ele. Aleluia. Agora eu acredito em Jesus, não porque me falaram que Ele é Deus, que Ele existe. Aleluia, eu creio porque eu tenho certeza, convicção que Ele é Deus e Ele habita em mim. Por isso eu creio, confio e se for preciso eu morro por Ele. Aleluia. Porque quem conhece Jesus de perto, aleluia, não vive mais por ouvir. Aleluia. Mas ele acredita porque ele sabe, tem certeza que Deus está nele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali provou que Ele é a fonte, porque jorrou para a mulher e jorrou para toda a cidade que aceitou, que ouviu. Aleluia. Ele primeiro deu a água para a mulher. Aleluia. E a mulher espalhou a fonte. Aleluia. Deus quer transformar você, aleluia, em fonte, aleluia, para a salvação através dele. Ele quer transformar você em um canal de bênção, em um canal de vida, em um canal de salvação para aqueles que estão perdidos. Ele quer que você abra sua boca e Ele vai encher ela, aleluia, da água que dá vida para a humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós sabemos, aleluia, que Jesus é a fonte, né? Quando nós lemos também, aqui Ele se declarou ser a fonte da vida eterna, da salvação, né? Lá no capítulo 7 de João também, aleluia, se não me falha a memória, o capítulo 7, o versículo 37 para frente ali, aleluia, aonde Jesus disse, aleluia,
19, você vai ver lá, né? Paulo encontrou em Éfeso 12 homens que eram discípulos de João Batista. Só que João Batista, na pregação dele, ele não pregou, né? O batismo, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas ele falou que, aleluia, quem ia receber o Espírito Santo era aqueles que aceitassem Jesus e não ele, né? Ele falou: estou pregando para vocês o arrependimento. Eu só vim para preparar o caminho, eu não vim para converter vocês e me salvar. Eu vim preparar vocês dizendo que o rei está chegando, né? Aleluia! Eu vim para abrir um caminho para ele chegar, aleluia, e preparar vocês para receber ele. Agora, quando ele chegar, ele vai batizar vocês, com o Espírito Santo e com fogo, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E teve 2 discípulos de João que um dia ouviram quando João estava pregando isso, e de repente João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus passou, aleluia, os 2 discípulos se levantaram e seguiram Jesus, aleluia, louvado seja o nosso Deus. E esses discípulos receberam o Espírito Santo, aleluia, porque eles acreditaram no que João pregou, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou 12 homens que acreditavam na doutrina de João Batista, né? Aleluia. Eles não buscavam o Espírito Santo, mas eles acreditavam na palavra de Deus, né? Aleluia, acreditavam, aleluia, que Jesus era o Messias, aleluia. E quando Paulo encontrou ele, Paulo conversando com ele, falou assim: olha aqui, aleluia, vocês já receberam o Espírito Santo que João Batista falou que Jesus ia dar? Vocês já receberam ele? Já foram batizados por ele com o Espírito Santo? Já foram cheios do Espírito Santo? Sabe o que eles falaram? Aleluia! Eles responderam: nós nem ouvimos ainda sobre o Espírito Santo. Ou seja, ninguém instruiu eles que eles, após aceitar Jesus, eles tinham que buscar o Espírito Santo, né? Aleluia! Eu entendo a ignorância de muitos, é falta de entendimento, falta de conceito, de ensinamento, aleluia, falta de ensinar, né? Aleluia, porque o que muitos estão fazendo, em vez de ensinar a verdade, eles estão se conformando com as pessoas. A pessoa chega e diz: eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo, aleluia. Aí a palavra vai dizer que se você rejeita o Espírito Santo, você está perdido, porque o Espírito Santo é quem cuida do crente, é quem zela pelo crente, é quem santifica o crente, é quem guia o crente, é quem ensina o crente, é quem purifica ele, é quem gera o arrependimento no coração do crente. É o Espírito Santo que revela Jesus para o crente, é o Espírito Santo que prepara o crente para ir para o céu. Olha só, meu irmão, aleluia. Sem o Espírito Santo, o crente é fracassado, aleluia. Ele é a fonte, ele é a água que jorra de Jesus, ele é a água que mata a sede da salvação. O Espírito Santo é a água que sai de Jesus para saciar a sede de salvação do homem, aleluia. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Só que essa fonte, essa água sai de Jesus. Ou seja, primeiro se aceita Jesus, crê em Jesus, aleluia, e aí você recebe o Espírito Santo, aleluia. Porque o Espírito Santo é quem vai cuidar de você aqui na terra, né? Jesus falou: eu vou para o Pai, né? Mas eu vou pedir para o Pai mandar um outro, e ele vai ficar com vocês, vai habitar em vocês, ele vai orientar vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade. É por isso que nós vemos
quer ser mentiroso, não quer aceitar aquele que guia na verdade, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Jesus poderia muito bem dizer para aquela mulher: olha, não tem problema se adorar no monte, não. Deixa eu falar para ajudar ela. Quando Jesus falou, vai chegar um dia que nem você nem o judeu vai adorar no monte nem em Jerusalém. Vocês vão ter que ser crente verdadeiro em todos os lugares. Aleluia! Vocês vão ter que ser crente fiel, vai ter que ser santo, vai ter que adorar a Deus, vai ter que ser verdadeiro em todo lugar onde você estiver. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Porque o Espírito Santo gera isso em nós. Aleluia! Há o compromisso com Deus, independente do lugar que você estiver. Aleluia! Ainda ontem, além do trabalho, eu estava no posto e eu estava lá, né, fazendo uma limpeza lá, e tinha dois rapazes do lado conversando. Aí começaram com as brincadeiras, só que eles não sabiam quem era eu. Não me conhece? Aí conversaram, aí um lado soltou uma gracinha. Aí ele falou assim, o outro lá falou: mas é conhecer, isso aqui é demais, né? Aí o outro falou assim: eu estou pensando em virar pastor, porque a fama do pastor é vagabundo, né? Do trabalho. Essa é a fama que muitos colocou. Infelizmente, esses malditos fizeram isso, né? Pastor que não quer trabalhar, gera essas coisas na mente do povo. Aleluia! Aí nessa hora, quando eu ouvi, você acredita no quê? Não sei, mas que tinha algo me empurrando assim, eu fui andando para perto dele, né? Com o rodo empurrando e chegando pertinho dele. Aí quando ele falou, falando isso, né? Eu estou pensando em ser pastor, para me sair desse sofrimento. Aleluia! Aí eu já ia falar para ele: boa coisa você está pensando, mas primeiro você tem que aceitar Jesus. Quando eu ia falar isso, ele virou para mim e falou assim: você vai na igreja? Eu falei: eu sou pastor. Menino, a cara do homem desmontou. Eu falei: eu sou pastor pela graça de Deus. Aleluia! Agora eu estou ouvindo você aí há muito bom, cara. Só que se você quiser ser esse aí primeiro, antes de você querer ser pastor, você tem que se tornar homem de Deus. E para ser homem de Deus, você tem que se converter, aceitar Jesus, deixar o mundo dos vícios, deixar toda a dignidade, se converter de coração, para depois ser chamado por Deus para ser pastor. E
né? De falar que é crente pode ser criticado e zombado, né? Aleluia! E quando eu vejo um zombador é que eu gosto mesmo de me aproximar, que é eles que eu gosto. E parece que para essas pessoas Deus nos dá uma ousadia, uma autoridade, um poder, que a gente fala com uma convicção tão grande que depois a gente diz: Deus, nem na igreja tem essa ousadia, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Eu esqueci até que tinha um monte de câmera lá, porque é cheio de câmera, né? Eu esqueci que estava sendo filmado, como diz aí, né? Entendeu? Aí, mas o que eu fiz? Quando eu lembrei das câmeras, eu já fui passando perto dele, limpando, pegando. Não parei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E evangelizei aquelas duas almas para a glória de Deus, porque chegou a hora de dar água para quem estava com sede. Aleluia! Agora eu vou orar para Deus trabalhar para ele, dar ouvido ao que ele ouviu ontem, dar crédito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos enche com o Espírito Santo para isso, é para nos movimentar. É isso que tem o significado lá em Gênesis. E o Espírito do Senhor, né, movia sobre as águas. Lá ele movia em cima das águas, ficava pairando, voando em cima daquele oceano, tanta água, né? Aleluia. Depois que apareceu a terra e criou o ser humano, né? Aleluia. A terra se habitou de gente. Aí o Espírito Santo agora passou a andar no meio dos homens, separou o nome, preparou o nome e levou para o céu. Aleluia. Pegou Noé, aleluia, e começou a guiar Noé na justiça, na obediência. Aleluia. Quando veio o dilúvio, o Espírito Santo orientou Noé, cria a arca, fabrica ela, porque vai ser o seu meio de salvação. E Noé obedeceu e foi salvo. Aleluia. O pecado arrastou a terra. Aleluia. Aí agora, depois que Jesus veio, o Espírito Santo veio para ficar conosco. Aleluia. Para ficar com a igreja e habitar na igreja. Aleluia. E ele só vai voltar, né? No dia que ele levar a igreja. Aí ele vai voltar. A terra vai ficar sem ele novamente, como no dilúvio, né? Aleluia. Antes do dilúvio, aleluia, Deus separou Noé, falou com Noé e tirou o Espírito Santo. E aí ficou só a terra, né? Aleluia, cheia de pecado. E Noé construindo a arca, né? E pregando, aleluia. Mas aí depois, aleluia, que Jesus veio e pagou o preço no Calvário, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo voltou de novo para a terra, para ficar permanente. Porque antes do Pentecostes, o Espírito Santo vinha, entrava no profeta, usava o profeta, né? Aleluia, vinha, usava Davi, cantava, operava através do louvor e voltava para Deus. Aleluia, ficou nessa ida e volta, que significa, depois algum dia eu vou pregar aqui sobre as 3 viagens da pomba, que simboliza o Espírito Santo. Aleluia. Então, aleluia, quando Jesus veio, aleluia, foi crucificado, ele prometeu, aleluia, transmitiu a promessa feita a Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que cresce no Cristo verdadeiro. Aleluia. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Aleluia. Jesus foi e ele veio, né? Aleluia. E está aqui conosco até hoje. Aleluia. Ele está conosco aqui. Está lá em Itaquá, está no Moçambique, está na Bahia, está nos Estados Unidos, está no Japão. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo está lá representando Jesus Cristo como Salvador e guardião da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas essa água, ela jorra de Jesus e do Pai, né? Aleluia. Nós vamos ver Isaías 12:3, que está escrito, aleluia, que nós te daríamos água das fontes da salvação, né? Aleluia. E ainda cantaríamos um cântico de gratidão a Deus pela salvação que Ele nos deu. Hoje nós não cantamos assim? Hoje nós não cantamos agradecendo a Jesus. Graças a Deus.
faz tempo que eu não canto com ele, né? Aleluia! Mas nós cantamos agradecendo pela salvação. E lá no céu, o nosso cântico será também agradecendo ao Cordeiro. Aleluia, que foi morto, mas que reviveu. Aleluia, ao Cordeiro que deu todo o seu sangue para nos redimir do pecado e nos salvar da ira futura. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Jesus, aleluia, é a nossa fonte. Ele é a fonte da salvação, de onde nós tiramos a água da vida. É de Cristo. Essa vida emana de Jesus. Aleluia, a vida eterna, a salvação, né? E o Espírito Santo, que é o Filho, nós tiramos dele. Aleluia, quando aceitamos a Jesus Cristo, aleluia, e buscamos o poder celestial, Jesus nos enche do Espírito Santo. Aleluia, Jesus é o caminho da salvação pelo qual andamos. João 14 e o verso 6. Aleluia, a confissão da salvação para a bem-aventurança, né? Romanos 10 e 10. Aleluia, sem confessar Jesus Cristo como Salvador, ninguém recebe o Espírito Santo. Você entendeu? Aleluia, porque o Espírito Santo só habita em quem recebe Jesus, porque Jesus é a fonte que jorra o Espírito Santo para quem nele crê. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, então não venha não católico carismático dizer que vai batizar com o Espírito Santo, que não é não. Isso é mentira, é enganação, isso é espírito do engano, espírito do diabo, né? Aleluia, porque aonde o Espírito Santo entra, aleluia, Maria perde o crédito como deusa. Pedro não é salvador, nem João é salvador de ninguém. Aonde o Espírito Santo está, a pessoa é liberta de adoração a ídolos. Aleluia, agora o cara me diz que está falando em língua, aleluia, e adorando Maria, aleluia, isso é espírito de Belial. Aleluia, porque a maior ira de Deus é contra adoradores de imagem de escultura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu já vi pessoal falar, uma vez eu vi um pregador que hoje para mim está desviado, né? Aleluia, porque tudo que é errado ele é feio, né? Inclusive depois que ele se tornou bonito, né? Porque ele tanto pregou como depois se tornou, aí pronto, ele desprega tudo que ele pregava, né? Aleluia, uma vez eu ouvi ele falar que pregou num lugar, né? E Jesus batizou até os católicos com o Espírito Santo. Eu falei, esse Espírito aí não é de Deus não, não é, entendeu? Ou então João 16 não é verdadeiro, não é? Porque lá está escrito que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, por isso eles não recebem, né? Aleluia, que o Espírito Santo é verdadeiro e o mundo não pode receber, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só recebe o Espírito Santo quem aceita Jesus como Salvador e busca, porque tem muitos que confessam dizendo que Jesus é o Salvador dele, mas não creem no batismo do Espírito Santo. Aleluia, aí fica difícil, irmão, porque quem guia o crente no caminho de Jesus é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, Ele é a certeza da salvação. Aleluia, em Jesus nós temos a certeza da salvação pelo sangue que Ele derramou no Calvário, né? Aleluia, porque o sangue dele é chamado em Hebreus e em outros livros, em Epístola de Paulo, aleluia, de o sangue da redenção. Aleluia, para a salvação daqueles que creem no
que não dorme, que não cochila, mas vigia pelo que é dele. Aleluia! Efésios 6,17. Nós temos o capacete da salvação, aleluia, que é a proteção de Jesus Cristo, a garantia da vida de Jesus, a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E essa esperança nos defende, protege a nossa mente de ser confundido e de ser enganado pelo mal, aleluia, e não permite que o inimigo tire da nossa mente a esperança da vida de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Ele é a fonte, aleluia, das vestes, aleluia, da salvação para nós, aleluia, nos cobrir. Aleluia! Jesus é essa fonte, entendeu? É Ele que nos cobre com vestes de salvação. Aleluia! Para nós termos a certeza de salvação, a pessoa tem que aceitar Jesus e ser salvo nele. Aleluia! O crente que tem Jesus no coração, que obedece a palavra de Jesus, aleluia, ele não duvida da sua salvação. Ele não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele vai sair daqui e vai para a vida eterna com Deus. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é apenas um transporte, aleluia, que vai tirar ele da terra e subir para o céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que a morte vai causar uma separação entre ele e a terra. Ele será desligado da terra e ligado com Deus lá no céu. Aleluia! Então a morte para o crente não é pavor, não é causa de medo e nem é destruição, mas é união com Deus. Aleluia! Por isso que o inimigo não se preocupa muito em matar crente hoje, porque ele tomou prejuízo no tempo da Inquisição, matando o crente e mandando para o céu. Aleluia! Ele falou: vamos mudar a estratégia, vamos levantar pastores mudando, vamos levantar pregadores mudando, vamos levantar pastores avarentos, vamos levantar pastores usados por nós, vamos levantar homens malignos que não mostram a doutrina, vamos levantar homens para pregar, aleluia, contra a própria Bíblia. Olha só, aleluia, e é o que ele está fazendo. Levantou uma laia de bandidos pregando a palavra de Deus, aleluia, distorcendo ela, aleluia, enganando o povo, olhando somente para as coisas da terra, aleluia, e é assim que o inimigo tem agido. Ele não está mais preocupado em matar crente, porque para ele é prejuízo, aleluia, ele prefere matar espiritualmente, enganando, fazendo as pessoas ficarem na igreja sem se converter, sem obedecer a palavra, aleluia, vivendo de aparência, para um dia se encontrar com ele lá embaixo. Aleluia! Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Então, meus irmãos, aleluia, vamos ser fiel a Jesus e a palavra de Deus. Amém? Vamos ter comunhão com o Espírito Santo para não sermos enganados pela rede do engano do maligno. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Aleluia! Fiquem, aleluia, firme com o Senhor. Amanhã nós temos a ceia. Amém? Aleluia! Vamos nos alimentar de Cristo amanhã de novo. Amém? Deus abençoe. Receba o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Maravilha, né? Vamos para o nosso estado. Amanhã tem a Santa Ceia, amanhã já começa de manhã. Aí eu fico pensando assim, amanhã pensando na palavra, amanhã pensando tudo que ainda está tudo certo. Que já começa a pensar no encontro com Deus. Porque essa vida é eterna. E a nossa, a mulher, quando ela ganha uma criança, tem 40 dias de resguardo. E você resguarda a vida inteira para não quebrar. Aleluia! Não quebrar o resguardo, mas espera a direção de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, vive em resguardo contra o mal a vida inteira para não quebrar esse resguardo. Tem que se resguardar do caminho de Deus para que a vitória seja grande. Amém? Vamos lá, Senhor, agradecendo. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos prepara para o dia de amanhã. Prepara as bênçãos, Senhor, leva a nossa sociedade, dá a força, dá livramento, dá proteção, abençoa a família que se encontra, abençoa as crianças, abençoa aquele que não pode vir, abençoa o Pai, todo poderoso, nossos irmãos, mãe de Bela, abençoa e faz milagres, Senhor.
Não pode ser.